Boa tarde a todo mundo. Hoje a gente vai terminar aqueles 3 textos que foram sugeridos para leitura, né? Foi semana passada, se eu não me engano, para a gente entender melhor o que seria o problema da especificidade histórica das ciências sociais, que estava envolvido, como a gente já falou, na batalha dos métodos entre o alemão da escola histórica Schmoller e o austríaco Karl Menger, da escola, pai fundador da escola austríaca e também um dos marginalistas. Né? Então, a gente comentou que esse ponto aí, a batalha dos métodos e a especificidade histórica das ciências sociais, enquanto problema, era um segundo ponto do nosso curso e era um ponto que estava relacionado não só metodologicamente, como o próprio nome diz, né, batalha dos métodos, mas também epistemologicamente, ou seja, tem a ver com aquilo que a gente considera, que a gente sabe que é verdadeiro, né, as nossas crenças que a gente acredita que não são apenas opiniões, mas são verdades, portanto objetivas, independentes da minha opinião ou da opinião de quem quer que seja, né? E também está relacionado a questões ontológicas, ou seja, com questões que têm relação com a realidade mais concreta dos entes com os quais nós estamos comprometidos, né? Ou seja, a batalha dos métodos tem a ver, portanto, não só com o método indutivo da escola histórica alemã ou dedutivo associado aos austríacos, nem a ver apenas com a verdade que a gente chega através desses dois tipos de métodos, mas vai mais fundo que isso ainda com relação à realidade, né? O escopo da realidade, né? o perímetro, a parte da realidade que a gente recorta quando quer estudar economia. E é esse o ponto que a gente está dizendo que é ontológico. A ontologia tem a ver com a realidade em seu aspecto mais profundo, né? Na tradição grega a gente chama, o Aristóteles chamava esse aspecto mais profundo da realidade de ousia, ou depois traduzido no latim, né, ficou essência ou substância, né? Platão, isso era ideia platônica, né, a forma. Então tem a ver com quais são os entes, qual é a realidade dos entes com os quais a gente lida ao fazer ciência econômica e ciência social, né? Então, o texto do professor Antônio Maria da Silveira, de 1999, só para a gente lembrar o nome, é A Indeterminação de Sênior, né, Perspectivas e Realizações de um Programa de Pesquisa. Já está disponível aqui há 2 semanas, quando a gente fez a nossa primeira apresentação do curso, né? E o Antônio Maria começa o texto dele de alguma maneira com um ponto que está relacionado ao texto do Inácio Rangel, que a gente colocou no vídeo de outro dia. O ponto é do pai fundador da escola neoclássica, né, que a gente chama do Alfred Marshall, professor do John Maynard Keynes, né, o economista criador aí da macro. E enquanto lá, eu digo, no Rangel, o Marshall aparecia como sendo, como propondo a ideia de que a economia pura, né, as leis puras da economia, quer dizer, não representam, ou elas não tipificam uma parte específica da realidade, mas elas te dão um instrumento para estudar o fenômeno real, né, que pode ser mais ou menos frequente, né? Então, aquela observação que o Inácio Rangel colocou com relação ao Alfred Marshall vai, de alguma maneira, estar relacionada com essa observação com que o professor Antônio Maria começa o texto dele sobre a indeterminação de Sênior, né, dizendo que a economia política raramente responde a uma questão social, né? Contudo, né, ele fala assim, né, assim da mesma maneira, qualquer questão social raramente pode receber respostas independentes da economia política, né? Então, é como se o Márcio dissesse aqui, né, a economia política sozinha não responde a uma questão social, e qualquer questão social, entretanto, precisa da economia política para ser respondida, né? Então a gente tem uma relação aí, se a gente perceber, que está envolvido nas palavras do Marshall, uma relação, mais uma vez aí, como a gente vem insistindo desde do primeiro vídeo,
entre teoria e prática, né? A economia política, enquanto teoria, raramente responde a uma questão prática, um problema social prático. Da mesma forma como qualquer problema prático não pode, ou raramente pode receber respostas independentes da economia política, né? Ou seja, tem a gente observa que há uma relação entre a teoria e a prática, a teoria da economia política e a prática, né, que envolve as questões sociais, e que, no entanto, essa relação aí não é unívoca, nem simples, nem transparente, como os professores lá da UFMG colocaram para a gente no nosso primeiro texto, né, que é relativa a nações e estilos nacionais de economia política, né? Então a gente está colocando esse terceiro texto aqui, dentro dessa linha desses três textos, e observando aí esse gap, né? Quer dizer, mais uma vez, e colocando muito rapidamente, se a gente parte de uma teoria que supostamente deve ser universal, a gente chega a conclusões verdadeiras, com base em certas condições iniciais dos problemas, mas as conclusões que a gente chega, a gente não sabe exatamente quais entes no mundo estão ali representados por essa hipótese, né? Mais uma vez aí colocando, né? Na hipótese de que como a gente já exemplificou, na hipótese de que todo mundo pratique distanciamento social, né, essa hipótese, mais uma vez, perceba que ela é universal. Eu falei todo mundo, isso é um sinal de universalidade, que a gente está abarcando todas as pessoas. Se todo mundo fizer distanciamento social, logo teremos uma infecção de Covid-19 muito menor, certo? A questão é, como a gente não sabe nem se todo mundo vai praticar, nem as condições nas quais essa lei geral, se todo mundo fizer, funciona, né? A gente está, por exemplo, sobre um regime severo de quarentena ou lockdown. No Brasil, por exemplo, nós não estamos num regime severo, né? E basta a gente passear pelas ruas das cidades hoje em dia, a gente verifica que não existe nenhum regime severo de lockdown ou quarentena. Dessa maneira, a conclusão que a gente vai chegar não vai ser aquela que está pressuposta na hipótese geral e universal, ou seja, todos fazem distanciamento social, essa é a hipótese, né? Da mesma forma, se a gente pega algum fenômeno da realidade concreta, fatos que a gente chama concretos, e tenta tirar daí uma lei universal, a gente vai ter problemas, né? E aí a gente deu outro exemplo no outro dia que eu não vou rememorar aqui, mas tem basicamente a ver, por exemplo, com a quantidade de acidentes de trânsito, mortes por acidente de trânsito, ou seja, a letalidade do trânsito versus a letalidade do Covid-22. Eu posso pegar um período de tempo, comparar os dois e aí assumir. Logo, teremos que acidentes de trânsito são mais danosos ou mais letais do que o Covid-19, por exemplo, né? Isso a gente parte dos fatos reais, está vendo os números reais, concretos, irrefutáveis de mortos de Covid e mortos de carro. Mas a partir daí a gente não chega necessariamente à conclusão de que um sempre é pior que o outro, ou o contrário, né? Então tem aí um gap, um fosso, que a gente chamou entre teoria e prática, que vai ser diferente a partir do momento em que a gente deduz, ou a partir de uma hipótese universal, consequências particulares, ou que a gente junta consequências particulares para tentar imaginar uma hipótese universal. Hipótese, ou uma, né, se confirmada, viraria uma lei universal, né? E aqui o Marshall está colocando, como a gente já falou aqui, está reforçando esse gap. Quer dizer, a teoria da economia não responde a uma questão prática. Uma questão prática raramente é respondida sem a economia política. Portanto, a gente tem um gap aí e, no entanto, as duas coisas estão relacionadas, né? A questão dado que a gente viu que esse gap pode ser resolvido, ou melhor, que ele mostra que há uma relação das teorias com o contexto, como os autores lá, os professores da UFMG colocaram para a gente, há uma relação entre o contexto histórico-cultural e as teorias que são desenvolvidas, né? Aí eu remeto vocês ao nosso primeiro texto, e aí a gente vai ter toda a questão da França versus a Inglaterra, da Alemanha versus a Áustria e dos Estados Unidos, como está no primeiro texto, né? E aí, no caso brasileiro, a gente verificou que a gente tem uma importação de princípios exteriores para a realidade nacional, e o Inácio Rangel sugere que primeiro a gente tem que olhar a realidade da sociedade brasileira, da economia brasileira, que é uma realidade dual, e a partir dessa dualidade criar ou entender o que ele chama de força das
circunstâncias que permitem com que a gente estude a economia nacional de uma maneira mais concreta, né? Que não seja uma simples e pura aplicação de ideias e teorias externas na realidade concreta, né? Que a gente chamou no outro vídeo de As Ideias Fora de Lugar, do Roberto Schwartz, ou, como aparece no texto do Inácio Rangel, ali nas palavras do Guerreiro Ramos, a pseudomorfose, né? Ou seja, essa importação aí, a forma das formas teóricas externas na realidade brasileira originária, né? Então, esse terceiro texto do professor Antônio Maria da Silveira visa também dar conta disso, a partir dessa constatação marshalliana, como a gente já colocou, né? A resolução que o professor Antônio Maria dá para a gente é de uma, que ele chama, divisão de trabalho das ciências, né? E essa divisão de trabalho teria ocorrido, segundo o professor, de uma maneira histórica, né? E aí a própria economia teria se dividido em algumas áreas, né? E ele aponta para a gente, em linhas gerais, 4 áreas, em que a gente, através dessa divisão de áreas, poderia fazer a ponte entre as especificidades locais e a teoria universal, né? Então, aquele problema que a gente identificou no primeiro texto, qual seja, de que as teorias surgem sempre a partir de um contexto específico, né? Na França é de um jeito, por causa do Luís XIV, aquela coisa toda, a economia quando surge na França, nos escritos do Bois Guilbert, ele vai assumir uma feição diferente daquela que ele vai assumir na Inglaterra, do William Pett, né? Que a gente não vai retornar a esse texto aqui, os vídeos estão disponíveis, basta vocês darem uma olhada. Então, quer dizer, esse problema de relacionar as especificidades concretas à teoria universal aparece aqui nessa divisão de trabalho em 4 áreas, né? E para a gente fazer justamente a ponte entre o que tem de mais prático e o que tem de mais abstrato. E como é que o professor Antônio Maria aí sugere a gente fazer essa ponte, né, nesse texto dele, né? Ele sugere que a divisão do trabalho intelectual nos diga que há uma economia que ele chama de pura ou abstrata, né? Essa economia pura ou abstrata, ela é exclusivamente relacionada à lógica formal, né? Não a uma dialética, mas a uma lógica formal, ou seja, a lógica da identidade, que obedece aos princípios aristotélicos, né, de identidade, não contradição e terceiro excluído, né? E que, portanto, ela cabe, em princípio, em argumentos puramente lógicos e matematizáveis, em princípio, né? É aquela economia que a gente aprende na faculdade, que chama de economia mais pura e abstrata, completamente formal, matematizada, né? Então, o que o professor Antônio Maria coloca é que essa economia pura ou abstrata, ela é aplicável apenas indiretamente. Quer dizer, ou seja, qualquer conclusão que a gente tire a partir da economia pura ou abstrata não pode ser aplicada na prática. Embora ela possa ser, evidentemente, verdadeira. Usando outras palavras, né, para a gente retornar à questão do David Hume, né, esse famoso filósofo e um dos pioneiros também da economia política, lá do século XVIII, amigo de Adam Smith, as teorias puras, né, não são aplicáveis diretamente na prática, né? Em outras palavras, não autorizam conclusões normativas, ou seja, não autorizam conclusões do que deve ser feito, né? No entanto, não podem ser ignoradas, né? Só para dar um exemplo que talvez esclareça, né? Se a gente faz uma teoria onde a gente supõe que exista uma curva de oferta positivamente inclinada e uma curva de demanda negativamente inclinada, relacionando preço e quantidade, né? Eu estou falando aqui basicamente da curva que a gente conhece de oferta e demanda, que a gente aprende, né? Se a gente estiver, por exemplo, fora do ponto de equilíbrio, vamos só para dar um exemplo, se estiver acima do preço de equilíbrio, o fato de você identificar um ponto fora do equilíbrio não quer me dizer que necessariamente você tenha que você deva retornar ao equilíbrio ou então se dirigir ao equilíbrio, né? A teoria pura se me mostra 2 retas, uma de oferta positivamente inclinada, uma de demanda negativamente inclinada, relacionadas em um gráfico de preços e quantidades, não me indica, e eu repito, não indica o que deve ser feito. Ela apenas indica um modelo abstrato
o modelo puro de como funciona a oferta e a demanda numa economia. Não está dizendo o que a gente deve fazer a respeito daquilo, né? No entanto, isso aí é útil para a gente pensar a realidade. Não deve ser desprezado a gente estudar um fato concreto, quer dizer, oferta e demanda de determinado bem concreto, determinado serviço concreto, não podem ser desprezados quando a gente for estudar o que deve ser feito de um ponto de vista prático, né? Então, quer dizer, a teoria pura ela é aplicável apenas indiretamente, né? Ou seja, não tente aplicar puramente uma teoria que supostamente é universal, funciona para qualquer época, funciona para qualquer lugar, funciona para qualquer lugar em um determinado contexto específico. Para a gente começar a pensar a aplicar em contextos específicos, a gente precisa de uma outra divisão, que é a divisão da ciência aplicada, né? E aí o professor Antônio Maria nos diz: essas teorias são diretamente aplicáveis, mas sob qualificações severas, né? E aí ele cita vários autores, né? O Frank Knight, o John Stuart Mill, o William Nassau Sênior, apontando aí já para o lado não apenas lógico, né? Puramente formal, matematizável da economia, né? Mas um lado dialógico, né? Quer dizer, a gente pode aplicar essas teorias, mas aí como ele está colocando, sob qualificações severas vinda de outras ciências sociais, né? Aí pode ser a própria sociologia, a antropologia, a psicologia. Todas essas outras ciências sociais vão nos dizer em que medida as aplicações da nossa teoria são limitadas, né? Dessa teoria aplicada. Então, quer dizer, nesse segundo nível, a gente já não está puramente no nível formal, lógico, matemático, mas está num nível em que a gente vai ter que ter aquilo que no texto está colocado como espírito de finesse, né? Ou a gente pode traduzir aqui na nossa, mais modernamente, vai depender do fato de quão safo, né? De quanta intuição, sensibilidade o economista tem para perceber que as conclusões dele dependem de contribuições de outras ciências como sociologia, antropologia, psicologia e outras subdivisões das ciências sociais, né? Certo? Então, quer dizer, esse segundo nível já não é mais puro, não é uma economia separada, ela é uma economia que a gente tira conclusões, mas dependendo de situações que me digam como aquelas qualificações que a gente chegou, as deduções que a gente teve, são aplicáveis dependendo do contexto e dependendo de fatores que não são puramente mais econômicos, né? No nosso caso, se a gente está imaginando aqui a oferta e demanda, a gente pode imaginar situações em que a oferta e a demanda podem ser mudadas ou podem ser qualificadas por fatores como, por exemplo, preconceitos sociais, legislações, vieses psicológicos. Todas essas questões mudam a aplicação e aí já estamos levando em conta a ciência aplicada, nas palavras do professor Antônio Maria, né? O terceiro ponto, né, aí tem a ver com trabalhos monográficos, históricos, né, tratando de situações específicas, né, casos específicos, por exemplo, né, um plano PAEG, né, um plano feito lá no governo do presidente Dutra, né, em 46, ou o segundo PND, 74, feito no governo do presidente Ernesto Geisel, né? O estudo desses práticos de situações específicas, né, um trabalho que fica na fronteira entre a prática e a arte, ou seja, a aplicação direta da ciência, né? Ou seja, portanto, a gente está envolvendo aí história econômica, que é exatamente, ou pelo menos, digamos assim, próximo àquilo que os alemães tinham sugerido fazer com o Schmoller, né? Temos que partir da história concreta para depois tentar imaginar que tipo de teoria poderia se encaixar naqueles fatos, né? Então, essa é a terceira modalidade, né? A gente estudar casos específicos que tenham de fato acontecido. Aqui eu falei do PAEG, falei do segundo PND, mas podemos imaginar o plano cruzado, o plano real, diversas outras situações ou eventos econômicos que podem ser estudados. E aí, nesse caso, né, a gente vai ter inevitavelmente que apontar juízo de valor, né? A gente vai dizer isso aqui está certo ou estava errado. O juízo de valor significa isso, né? Dizer se o que a gente está falando, o que a gente está estudando, está certo, se é bom,
ou se é errado ou é ruim, do ponto de vista. Ou seja, questões de valores, questões éticas estão intrinsecamente envolvidas quando a gente estuda casos específicos na história, né? Por fim, a gente tem a ver com a quarta área, aí seria a prática concreta, né? A arte da economia, né? Que lida especificamente com usar aquela coisa na prática, né? E aí, mais uma vez, opções de valor estão presentes, né? Assim como especificidades que não são redutíveis a teoria nenhuma, né? Porque você tem que fazer na hora e você tem que resolver um problema que está se apresentando naquele momento, né? A gente já, de vez em quando, posso, só para comentar anedoticamente aqui com vocês, que a gente já ouvi economistas muito diferentes, ou seja, de vieses teóricos, né, muito diferentes. No caso, era um economista keynesiano e outro bastante ortodoxo conversando, mas os dois faziam parte do governo e os dois precisavam resolver o problema. Um problema prático, na hora. Quando se trata desse tipo de questão, aí a teoria ela fica completamente relativizada. Você tem que ser capaz de resolver o problema. Usar as contribuições teóricas que resolvem aquele problema, né? Então, nessa arte da economia, né, você tem que é o quarta subdivisão proposta aí pelo professor Antônio Maria, a gente simplesmente age de uma maneira que resolva um determinado problema prático, independente da teoria, né? A gente usa os pedaços de teoria que interessam e podem ajudar a gente a resolver os problemas específicos, né? Então o modo do professor Antônio Maria sugerir a resolução do problema da teoria e prática. A gente tem que ir do mais abstrato e puro, que eles chamam de economia pura, ir filtrando com outras ciências sociais, até estudar casos específicos e, por fim, só no último nível se aplica na realidade, né? E aí, quando se aplica na realidade, aí você vai pegando pedaços, né, de teoria e levando em conta completamente o contexto. Então já fica aí, nesse último nível, o nível da prática, da arte, uma teoria muito menos abstrata e pura, como a gente está imaginando lá no começo, né? Tudo bem, gente? Espero que sim, né? Eu já quero ir colocando aqui no final para evitar levar muito tempo de carregar o vídeo, que ontem ficou horas e horas e horas, a tarde inteira, para conseguir carregar o vídeo. Então, dessas 4 divisões, né, o professor Antônio Maria ele tira o que ele chama, e é o nome do texto, a indeterminação do sênior. Sênior é um economista importante, também da tradição liberal, chamado William Nassau Sênior, né? Ele é ridicularizado pelo Marx também no Capital, mas, né, com a questão da 11ª hora de trabalho, a gente não vai lidar com isso nesse momento, mas a indeterminação de sênior, que é o nome do título do texto, e o nome que a gente de um princípio, né, que o Antônio Maria sugere, é um princípio que explica como relacionar de alguma maneira esses 4 níveis ao lidar com a realidade e a teoria, né? Então diz o professor Antônio Maria: as teorias puras, que são universais, não são aplicáveis diretamente na prática, né? Como a gente já falou aqui, não autorizam conclusões do que deve ser feito, não autorizam conclusões, portanto, do que deve ser normativo, do que deve ser feito, né? No entanto, não podem ser ignoradas, quer dizer, elas podem ser úteis, não qualquer... A medida em que elas vão ser úteis vai depender do contexto específico, mas elas não podem ser ignoradas, né? A economia social positiva entrelaça a economia pura mais várias ciências sociais com graus diferentes de variáveis, né? Nessa economia social positiva, né, economia que a gente já pode começar a fazer aplicação, né, e aí a gente pode colocar tanto a ciência aplicada quanto os estudos históricos monográficos, né? As conclusões normativas são deriváveis, né? Mas ainda assim são qualificáveis, dependendo da especificidade de cada caso particular. Perceba aí mais uma vez como a gente está relacionando o universal e o particular, né? Vou repetir mais uma vez aqui para a gente absorver isso com mais precisão. As teorias puras não são aplicáveis diretamente na prática, né? Ou seja, não nos dizem o que deve ser feito, ou não autorizam conclusões normativas, que significa dizer a mesma coisa.
No entanto, não podem ser ignoradas, ou seja, a gente pode usar pedaços dessa teoria pura na prática, né? A economia social positiva, ou seja, os ramos aplicados da economia, entrelaça parte da economia pura com várias ciências sociais, em graus diferentes de variáveis, né? Umas certas situações precisam que a gente saiba mais sociologia, outras mais antropologia, outras um pouquinho menos de psicologia e mais antropologia, outras um pouquinho menos de antropologia e mais sociologia. Tem vários graus em que a gente pode qualificar o nosso entendimento, e por isso que a gente tem que ter isso que eu chamei aqui de a gente tem que ser safo, né? Ter esprit de finesse, como está colocado no texto, né? O espírito de finesse, saber assim, ser intuitivo, saber como relacionar esses diversos fatores, né? E a partir daí, conclusões normativas são aí deriváveis, né? Mas ainda assim qualificáveis dependendo da situação concreta específica. E, né, a gente já está entrando na área da economia, das monografias históricas, né? Que são as economias, são os eventos específicos, né? Então essa aí é a indeterminação de sênior, né, que diz que a gente não pode aplicar, né, nenhum princípio da economia pura diretamente na prática. Eles têm que ser qualificados antes, tanto pela contribuição de diversas outras ciências sociais, quanto pelas especificidades de cada caso concreto, né? Então essa indeterminação de sênior e a inobservância, a não observância da determinação de sênior ganha o nome de vício ricardiano, que na verdade é uma expressão usada pelo Joseph Schumpeter, né, um economista austríaco famoso, né, que no seu livro clássico de História do Pensamento Econômico, né, de 1954, sugere que esse problema de você aplicar diretamente a teoria muito abstrata, muito pura na prática, surgiu com o Davi Ricardo lá no comecinho do século XIX, e foi um motivo de atrito aí com o amigo dele, o Thomas Robert Malthus, que vocês também devem conhecer de PEC 1. Então, as controvérsias metodológicas que a gente tem entre Davi Ricardo e Malthus estão, de alguma forma, relacionadas à inobservância da indeterminação de sênior. E aí, a não observância da indeterminação de sênior me faz aplicar diretamente teorias muito abstratas em questões concretas. Isso aí é um vício. Segundo Schumpeter, o nome desse vício é o vício ricardiano. E é atribuído a Ricardo, porque Ricardo era o mestre disso, né? A partir de princípios muito gerais, princípios muito abstratos, descolados de qualquer realidade concreta, descolados de qualquer história ou de qualquer país específico, tenta aplicar diretamente na prática. Isso dá ruim, dá problema, né? Dá uma questão, aí como a gente está colocando, um problema epistemológico, né? Um problema de conhecimento, né? Ao deduzir certas regras, né, muito explícitas lá da economia abstrata, economia pura, a gente cai no vazio, a gente não chega à verdade, né? Só para te dar um exemplo, especificamente no caso ricardiano, e comparando com a nossa situação latino-americana e com as contribuições que vocês devem ter visto em FEB, ou já devem ter visto falar disso, mas que tem a ver com o Inácio Rangel, que a gente leu também, da dualidade característica da economia brasileira, ou, que a gente falou no outro vídeo, da heterogeneidade estrutural, tanto do ponto de vista socioeconômico quanto do ponto de vista tecnológico dessas sociedades caracterizadas da América Latina. Se você não leva em conta as especificidades que a gente tem aqui na América Latina, aplicar, por exemplo, a teoria das vantagens comparativas de Ricardo nos leva a conclusões, segundo a CEPAL aí está observando, errôneas, né? E nos leva a conclusões errôneas por quê? Porque a teoria das vantagens comparativas de Ricardo não leva em conta a deterioração dos termos de troca que acontece quando países do que o pessoal da CEPAL chama de centro trocam com países da periferia, que somos nós aqui da América Latina, né? Então, essa questão das teorias das vantagens comparativas não é exatamente errada, mas é uma questão que parte de princípios muito abstratos, muito universais, que não levam em conta as especificidades de um país, por exemplo, como o Brasil, ou como a Argentina, ou como os outros da América Latina, né? Então é nesse sentido que, quando o Ricardo não observa as especificidades locais, né, da teoria dele, ele acaba incorrendo num erro, né, num vício, como o Schumpeter está falando, né? E esse vício acontece por quê? Porque o Ricardo não fez a ponte entre economia aplicada, ou seja, você olhar
em que medida esses fatores, a teoria dele pode ser qualificada pela sociologia, pela antropologia, pelo estudo das ciências morais, pela psicologia. Né? Quando o Ricardo não olha isso, quando o Ricardo não olha a situação específica de cada nação, ele acaba fazendo um vício. Ele não observa a indeterminação de Sênior, que nos diz, mais uma vez, e já acabando hoje, que a gente não pode aplicar teorias puras, abstratas, que supostamente deveriam ser válidas em qualquer lugar, em qualquer época, para qualquer povo, em situações concretas. Até chegar à situação concreta, até a gente fazer a ponte entre a teoria pura e abstrata e a especificidade local, particular de cada país, a gente tem que levar em conta tanto a economia aplicada, quanto o estudo da história, até entender como aplicar na arte, na prática, esses princípios. Tá ok? Eu vou parar por aqui para a gente fechar esses 3 textos e depois eu já coloco algum material a respeito desses 3 textos para discussão e a batalha. A gente vai estudar como é que esses 3 pontos aí, esses 3 textos nos ajudam a caracterizar a batalha dos métodos efetivamente e o problema da especificidade histórica das ciências sociais. Então, até a próxima e a gente vai falar dessas questões aí agora mais detidamente.